Aula número 2, Triângulo de investimento. Pessoal, olá, meu nome é Écio Monteiro. Nós vamos trabalhar relação risco, liquidez e retorno. Retorno, rentabilidade, aquilo que retorna para o investidor. Então, galera, risco, rentabilidade, liquidez. As próprias palavras já demonstram um pouquinho do seu significado. O risco, O risco seria aquela probabilidade de dar certo ou não. Rentabilidade. Eu tive um trade-off, igual nós vimos na aula número 1, certo? Eu tenho dinheiro, tenho capital e automaticamente eu tenho que escolher aonde esse capital vai ser alocado, certo? E aí, em relação a isso, eu vou ter um custo de oportunidade e no final, qual vai ser o retorno por essa escolha que eu tive e o custo ele foi positivo ou negativo. E a liquidez, o quanto ele é líquido, o quanto que eu posso vendê-lo, passar esse investimento para frente. Então esses três conceitos, eles formam os três ângulos do nosso pirâmide. Então três pontas ou três pontos para tomarmos decisões. O triângulo vai ser usado porque ele é um polígono de três ângulos, e vamos usar ele para fazer um paralelo com a ideia do investimento, imaginando que cada ponta dessa seja um conceito, sendo eles risco, rentabilidade e retorno. Então são três ângulos, três pontos de vista que eu preciso ter antes de iniciar qualquer investimento. Então, nós fizemos lá o método 50, 30, 20. Eu consegui dividir o que são gastos fixos, o que são gastos variáveis, e aí sobrou 20% da minha renda líquida. Aí agora o que eu vou fazer com essa renda líquida que sobrou, esses 20%? Eu vou olhar mediante a três ângulos, três posições, para as oportunidades que estão surgindo, para tentar mensurar o risco que ela tem, a rentabilidade e o retorno, sempre focando no equilíbrio perfeito. Quanto maior o risco, eu espero o quê? Uma rentabilidade positiva, certo? Para que eu fique feliz com esse retorno. Então deixa eu ficar aqui no meio das figuras. Então o que é o risco? O risco do investimento, o risco de rentabilidade positiva ou negativa, de eu ter ganhos ou perdas. Então, ao contrário do que muitos pensam, o risco não é algo negativo, porém deve ser corretamente administrado. Quando falamos em aplicações, risco é a chance de um investimento dar um retorno diferente do esperado, podendo ser superior ou inferior. Na renda fixa, eu tenho o quê? Uma rentabilidade fixa, eu já sei o que foi contratado. No caso da renda variável, ela oscila. Então ela pode ser negativa, positiva, tá? Positiva, mas eu esperava mais, ou super positiva ao ponto de eu não esperar isso, tá? O negócio progrediu de maneira rápida. Então o risco nós temos que administrá-lo dessa maneira. Tá? Então aqui eu até botei em negrito. Risco é a chance de um investimento dar um retorno diferente do esperado, podendo ser superior ou inferior. Então, como medir o risco? Para pessoas normais, do dia a dia, como eu, você, isso é complicado. Mas existem, por exemplo, aqui, graus de investimento. Então, setores especializados eles vão classificar em relação a um bom pagador, quem está tomando esse crédito, quem está tomando esse dinheiro, é um pagador ruim. Lembra lá que eu falei na última aula que a nossa vida financeira ela é visível para os entes do mercado? Então, a partir daí, existe uma classificação de risco. Então, por exemplo, o top seria o AAA, AAA. E
C, D são graus com risco maior. Até o nosso país tem o famoso risco Brasil, tá? Os investidores eles olham qual é o risco se tem de se investir no Brasil. O risco de se investir, por exemplo, no Brasil não é igual a se investir nos Estados Unidos, na Inglaterra, tá? Em países com economias fortes e políticas concretas, tá? Então, por exemplo, aqui nos investimentos também possui essa escala de risco. Então, sempre do baixo para o alto risco. Então, Tesouro Direto, que é dívida com o governo, tá? Poupança, CDB de grandes bancos, depois CDB de bancos médios, LCI, LCA. Mesmo esses investimentos sendo conservadores, eles possuem risco. Um banco quebrar, mas tem um fundo garantidor de crédito. Então não é um risco tão alto, já que eu tenho garantias. Fundo de investimentos imobiliários, eu estou fazendo um investimento, certo? Pode ser que tenha um problema, o inquilino de um fundo imobiliário saia, o imóvel fique vago, mas eu tenho ali o que? Um imóvel como garantia, as ações, tá? As opções e por último as bitcoins, que são moedas, tá? Online. E aí isso fica para um tema de uma próxima aula, para não ficar tão complexo. Lembrando que o nosso objetivo é fazer uma introdução ao assunto. Então, existem outros tipos de risco também. Risco de mercado, como é esse mercado que esse produto está inserido. Então, risco de mercado decorrente da variação de indicadores, por exemplo, cotações de câmbio, ações, commodities, taxas de juros, indexadores. Tá? Indexadores, por exemplo, é o tema da nossa terceira aula. Tá? Indexadores como os da inflação, por exemplo, é visto nas oscilações diárias de um ativo, fundo ou índice. Então, é um mercado que o valor fica oscilando. Então, você pode comprar na alta e aí, de repente, quando você for liquidar a liquidez, ele vai estar em baixa. Então, tem o risco de você ter perda. Como também tem o risco de você ter ganho. Você compra na baixa e automaticamente pode vender na alta. O risco de crédito, como nós vimos no slide anterior, risco baseado na possibilidade de um emissor, quem está emitindo a dívida, o título de renda fixa, não honrar o que foi ofertado. Então, por exemplo, comprar um CRI de uma construtora e a construtora quebrar. Tá? Então eu preciso ter o quê? Eu tenho risco de crédito e quais são as garantias? Quanto maior a garantia, maior é a nota. AAA, tá? AA ou também baixa. Então esse risco é representado pelo rating, que são essas notas aqui, tá? E também as notas, opa, passei errado. Essas notas aqui, ó. Certo? Então, quanto maior é o risco, automaticamente maior o retorno esperado. E a liquidez, que também é um dos fatores, tá? Outro tipo de risco. Risco de ocorrer de uma variação grande, um deságio, uma perda de valor, no momento em que se deseja liquidar um ativo. Então você pode ter esse problema de liquidez, você não conseguir vender o produto, e aí você vai ter que esperar, tá, até ter alguém que compre esse ativo. Tá? Então, por exemplo, os ativos sem liquidez, onde a diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor venda é grande. Então, geralmente são, por exemplo, investimentos que você não possui uma procura muito grande. E aí corre esse risco de liquidez. Então, relação risco-retorno, a rentabilidade. Quanto maior é o risco, maior o retorno. Então, você vai ter que ver o quê? O custo de oportunidade. Poxa, essa oportunidade é muito boa, está tendo uma rentabilidade altíssima, mas todo santo desconfia. O que tem por trás disso? Com certeza tem um risco maior.
tá? Por exemplo, você comprar um título de crédito de várias pessoas, um título pulverizado, é mais arriscado de você comprar do que você comprar de uma empresa grande como um grupo Pão de Açúcar ou então de uma grande construtora e assim sucessivamente. Então, risco versus retorno. Menor risco, menor retorno. Maior risco, tá? Maior retorno potencial. Então, a rentabilidade, tá? É a capacidade de produzir rendimento. Então, a rentabilidade é o grau de sucesso de qualquer investimento financeiro. Pode ser medido em percentual, real ou relativo, e representa a viabilidade de um investimento, desde que seja condizente com o risco e a liquidez. Então, nós vimos que o risco seria aquela probabilidade do seu retorno, tá, ser inferior ou superior ao esperado. E aí nós vimos que quanto maior o risco, maior é a rentabilidade, maior é a capacidade de se produzir rendimento. Quanto menor o risco, menor é a capacidade de se produzir rendimento. Então, aí o investidor, tá, que vai ter que verificar esse custo de oportunidade e ver aonde que ele vai alocar os seus recursos. Então, quanto rendeu desde o início do investimento até o momento? O retorno mediante do que foi investido. Então, você vai ver o quanto que rendeu, tá, esse investimento. E aí você vai ver se essa rentabilidade ela foi positiva ou negativa. Tá? Deixa eu mudar aqui o slide. Então, exemplo de rentabilidade. Rendimento igual a retorno. Qual é o exemplo de retorno? Então, rendimento de verdade. Eu peguei aqui essa figura do PagBank. E aí, ó, produto, poupança, CDB, 120% do CDI. Tá? CDI, atualmente nós estamos com CDI a 13,25. Tá, ó. Aqui está cálculo feito com base na Selic a 9,25. Hoje está 13,25. Nós estamos em julho de 2022. Então, a poupança em um ano, aqui é a liquidez, tá? De um ano, esse investimento ficando preso um ano, tá? Com uma aplicação inicial de 5 mil e também 5 mil, o rendimento líquido, tá? O retorno em cima desses 5 mil durante 361 dias, com a Selic a 9,25, tá? O rendimento foi de 308,50 contra o CDB de 120% do CDI a 454,45, tá? Então, na hora do resgate, na hora que o investimento for liquidado, quem deixou na poupança vai ter de volta os 5 mil, a aplicação inicial, mais os 308,50, tá? Em mãos. Quem investiu no CDB, 5 mil, e vai ter de rendimento líquido, já tirando o imposto de renda, 454, que dá 5.454,45. Tá? Então, o rendimento seria esse retorno, tá, em relação a essa taxa e o tempo que ficou alocado o seu rendimento inicial. Então, qual a diferença entre lucro e rentabilidade? A lucratividade serve para verificar se o dinheiro faturado será suficiente para cobrir os custos e gerar lucro esperado. Então, lucratividade, vai ser o quê? Se aquele dinheiro que foi colocado vai servir para cobrir os custos e gerar o lucro. Agora, rentabilidade demonstra a capacidade que a empresa tem de gerar retorno com base no que foi investido. Então, a lucratividade, lucro líquido sobre receita bruta. Rentabilidade, lucro líquido sobre investimento. Então, chegamos no terceiro ângulo, que seria a liquidez. Transformação em valores para resgate. É aquele momento que eu quero ter
o valor que eu investi de volta e o retorno junto. Então, liquidez é a velocidade em que um investimento pode ser convertido em caixa, ou seja, quanto a rentabilidade é realmente transformada em valores e o montante está pronto para ser resgatado. Atualmente existem alguns investimentos com liquidez em 2028, outros em 2022, até mesmo diário, como nós vimos lá na aula número 1, certo? A reserva de emergência seria interessante ser investido em liquidez diária, que você pode sacar, você pode resgatar 24 horas depois. Tá? Você vai ter esse dinheiro de volta. Então você sabe o que é liquidez? Liquidez é a capacidade de um ativo ser transformado em dinheiro. Então eu tenho, por exemplo, um CDB, Certificado de Depósito Bancário. Eu quero resgatar, fiz o pedido de resgate. E quanto tempo que eu vou ter esse dinheiro de volta? 24 horas? Beleza. 6 meses? 1 ano? 2 anos? Então isso tem que ser verificado no início do investimento. Então, aqui, ativos distintos possuem graus diferentes de liquidez. Exemplo, imóveis. Eu tenho uma casa, por exemplo. Eu não consigo vender essa casa hoje, agora. Então vai ter que colocar o anúncio, pessoas irem visitar, tem toda a burocracia. Então eu tenho uma menor liquidez. Títulos, por exemplo, um título do Tesouro Nacional. Então eu tenho um ativo, que é essa dívida. Eu vou ter que ir lá no site do Tesouro e pedir o que? O resgate. E aí o Tesouro vai ter um prazo para me fornecer esse meu dinheiro, esse meu valor inicial, mais o rendimento proporcional, tá? Em relação ao valor que esse título ele está sendo comercializado antes do seu vencimento. Por exemplo, vou usar um exemplo mais fácil, uma ação. Eu tenho uma fração daquela empresa. Então, eu tenho, vamos supor, 100 ações do Banco do Brasil. Diferente da casa, que eu tenho que vender toda a casa, eu posso pegar dessas 100 ações do Banco do Brasil, eu posso vender 10, porque eu estou precisando daquela quantidade de valor. Então, eu mando uma ordem de venda na bolsa e aí eu tenho que esperar alguém comprar essa ordem e aí eu vou ter, certo? No dia seguinte, no dia seguinte não, 2 dias seguintes eu vou ter o valor, tá, de volta na conta da minha corretora. Dólares, maior liquidez. Eu tenho ativo, vou na casa de câmbio, faço a venda e recebo em reais. Então, o que é liquidez de investimento? Tá? Então, eu tenho liquidez diária e no vencimento. Então, eu tenho que ver se eu posso, tá? No prazo de 24 horas, resgate em qualquer dia, prazos curtos, menor rentabilidade, exemplo, Tesouro Direto, CDB, fundos, tá? etc. Liquidez no vencimento, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, resgate na data final, prazos longos, como quem está pegando esse dinheiro comigo tem esse tempo maior, ele vai pagar mais também, tá? Tem uma rentabilidade maior. Exemplos, tá? LCI, LCA, RDB, LC, etc. Tá? Tudo isso acordado no início da operação. Então, como nós vimos, relação risco-retorno, tá? O risco sempre vem primeiro, tá? Então, o investidor, o poupador barra investidor, ele sempre tem que levar em consideração, primeiramente, esse risco, se esse risco se enquadra no seu perfil de investidor, tá? Conservador, moderado, arriscado. Se esse risco se enquadrar no seu perfil, ele dá o passo seguinte, que é a análise da rentabilidade e da liquidez. Então, há uma ligação direta entre risco e rentabilidade. São diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior o risco, como nós já vimos, maior a possibilidade de retorno.
Isto é muito importante durante a escolha dos investimentos. Se existem duas possibilidades com a mesma rentabilidade, então se eu tenho duas opções com a mesma rentabilidade, deve-se sempre escolher a que apresentar menor risco. Atualmente, por exemplo, existem investimentos de mesmos riscos e liquidez que a poupança, porém maior rentabilidade do que ela. Então, por exemplo, aqui você tem o seu perfil conservador, moderado, arrojado, e aí você vai ter que ver o que? O que se encaixa nisso. Se eu sou ultra conservador, vou ficar na poupança. Mas, poxa, a poupança ela tem o mesmo risco de um CDB e tem uma rentabilidade maior do que o CDB, poxa, vou botar na balança, o custo de oportunidade está mais favorável ao CDB. Tá? Então, aqui, ó, exemplos de investimento e o risco-retorno. Então, a poupança, como eu falei, títulos públicos, que seria o Tesouro Nacional, Tesouro Direto, o CDB, que você está emprestando aos bancos, tá? E aqui tá, Tesouro Direto, títulos públicos, CDB seria empréstimo aos bancos, CRA, CRI, LCI, LCA, aqui seria tá, investimento no setor imobiliário, CRA, agronegócio, LCA, agronegócio, LCI, imobiliário, debentures, imóveis e FIIs, fundos imobiliários, ações e, por último, Bitcoin. Tá? E aí eu tenho que ver o quê? Qual é o risco? Título público. Tem o risco? Tem o risco. Mas se acontecer alguma coisa arriscada para o Tesouro Direto, os outros investimentos eles já se tornaram vinagre, já perderam as suas garantias há muito tempo. Tá? O título público é o mais blindado. O país tem que dar calote, certo? O CDB tem o Fundo Garantido de Crédito, cada investimento tem o seu nível de garantia. Então, ó, atributos básicos. Deixa eu jogar para cá, que eu não fico na frente de nada. Então, poupança, rentabilidade baixa, liquidez alta, você pode resgatar a qualquer momento, segurança alta. Imóveis, rentabilidade, dependendo do local, tipo de imóvel, baixo ou alto. Liquidez baixa, você não consegue vender o imóvel a qualquer momento. Segurança alta, porque é um bem físico, está ali, você vai tocar, você vai entrar, a segurança é alta. Fundo de renda fixa, moderada a rentabilidade. Pelo fato de ser uma rentabilidade moderada, eu vou ter o quê? Uma liquidez e uma segurança proporcional. Ações, rentabilidade alta, renda variável, oscila, certo? A liquidez, você pode fazer a ordem em qualquer momento no home broker, na corretora, e a segurança é baixa porque vai depender da saúde financeira, o lucro, o endividamento e vários outros indicadores que cada empresa possui. Tá? Então é muito difícil encontrar os três atributos em um mesmo investimento, ou seja, encontrar investimento que seja ao mesmo tempo rentável, seguro e com alta liquidez, devendo o investidor optar pelo equilíbrio dos fatores que julgar mais importante, e tudo isto dentro do seu horizonte de tempo, tá? E do seu perfil de investidor. Então, relação liquidez e rentabilidade. Qual é a relação entre liquidez e rentabilidade? Então, também existe uma relação entre liquidez e rentabilidade. Utilizando esses termos em títulos de renda fixa, é fácil perceber o vínculo. O título de maior liquidez, que ficam menos tempo com o investidor investido, geralmente apresentam menor rentabilidade que os que ficam presos na corretora por mais tempo. Esse é o prêmio que o investidor recebe por esperar. Então tudo tem uma relação que tempo, certo? Tempo e percentual, certo? Quanto maior o tempo que esse dinheiro ficou preso, ficou emprestado, ficou investido, maior é a rentabilidade. Conclusão.
Carteira sólida vai ser aquela carteira diversificada. Se é tão difícil eu conseguir mesclar, tá, risco, rentabilidade e liquidez, então da mesma maneira que eu no vídeo 1 eu mostrei para vocês que o orçamento ele tem que ser dividido em três, e aí você vai pegar um percentual maior para renda para gasto variável. Desculpa, uma renda maior para gastos fixos, uma segunda parte para gastos variáveis e uma terceira para poupança e investimento. Aqui eu vou tentar o quê? Diversificar para que o meu grau de risco e rentabilidade e liquidez ele possua um certo diálogo entre si. Então, para que possamos formar uma carteira sólida e visando a construção de um patrimônio, é necessário balancear corretamente e formar um triângulo enquadrado ao seu perfil. Tá? Somente é possível obter uma boa relação entre risco, rentabilidade e liquidez se você tiver uma carteira diversificada, pois com um único investimento é comum haver excesso em uma classe e falta nas outras. Resumindo, você não vai jogar uma partida de futebol só com goleiro, muito menos só com uma defesa. Você não vai tomar gol, mas também não vai fazer. Também não vou jogar uma partida só com atacante, que eu posso fazer automaticamente 10 gols e tomar 20. Então eu vou ter um time equilibrado para quê? Eu não tome gol, mas eu também crie oportunidade com o meu meio de campo e automaticamente faça. Então eu tenho esse equilíbrio. Então a pessoa vai investir em renda fixa pré-fixada para garantir de repente alguma taxa, uma renda fixa pós-fixada que a inflação pode subir, os juros podem aumentar, tá? Ainda mais em economias periféricas como economias emergentes como a do Brasil, tá? Renda fixa em inflação, coloca um percentual em imóveis, coloco um percentual em ações, outro percentual em ações do Brasil, e assim eu vou diversificando, porque o mercado ele é cíclico. Vai ter um momento que um desses mercados, um desses investimentos vai estar em alta e outro vai estar em baixa. Então, quando estiver em alta, vai me dar o lucro de um, que automaticamente diminui o prejuízo do outro. Então, você sempre vai estar usufruindo, tá, aquela boa fase num, num setor que você acabou investindo. E aí diminuindo também a má fase, tá, de outros setores que estão passando por um momento ruim. Então, renda fixa, que seria o pontapé inicial, tá? Renda fixa permite que você tenha liquidez, segurança e maior sanidade em momentos de crise. Aí depois você pode passar por um segundo passo, que seria fundos imobiliários, tá? Vai acrescentar o quê? Ativos do ramo imobiliário, você vai ganhar ali em cima dos aluguéis pagos pelos inquilinos, tá? Fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% do lucro semestralmente, mas boa parte dos fundos pagam esses aluguéis mensais. Então você sempre vai ter ali uma renda, tá, passiva no pinga-pinga da sua corretora. Com maior maturidade, você acaba passando para ações. Depois, ETFs, permite ter uma diversificação em diversos ativos a um preço acessível. E por último, ativos internacionais. Se você tiver esse perfil, lógico. Mas se você for, eu sou conservador, fica só em renda fixa, um pouquinho de fundo imobiliário. Eu sou arrojado, tem tudo. Sempre, como nós vimos lá na primeira aula, o investimento, tá? A educação financeira ela visa proporcionar o bem-estar. Se você está investindo e você não está em paz com você, você não sabe o que você está fazendo, está te criando ansiedade, preocupação, tem alguma coisa errada, certo? Poupar e investir é para te trazer paz, tranquilidade, confiança. Então, todo estudo é necessário e aí quando você estiver preparado, aí você vai dando os passos seguintes.
Então, galera, espero que todos tenham gostado, tá? Tentei fazer de maneira bem simples. O PDF vai ficar à disposição. Não esqueçam de deixar o seu like, façam seus comentários, tá? Me forneçam dicas, sugestões, críticas, certo? Sem ódio, certo? Críticas construtivas. E encerrarei aqui a nossa segunda aula, o triângulo de investimento. Aqui é o professor Écio Monteiro e até a próxima.